poder. Eu assisti essa entrevista, não foi um discurso, na verdade. Não foi uma entrevista. E eu conversei com ele, é o seguinte, a Lava Jato existia para procurar a corrupção dentro do governo, certo? Ela estava naquele... Ela se afunilou, a isso. Ela se afunilou a isso. Desvio de verba pública. Desvio de verba pública, mas era esse. tempos passados, não só do governo vigente. Né? A Lava Jato, ela existia para esse objetivo. Sim, mas não para o governo toda Bolsonaro a força especificamente. Não, verba Estado. pública. Pro dinheiro público, para investigar e prender pessoas que desviavam verba pública. O contexto dele, quando ele falou isso eu te garanto. Ele falou, acabei com a Lava Jato, acabou o desvio de verba pública do governo federal. O que é sentido? Eu não interpreto desse jeito. Vai por mim, é isso que ele quis dizer. Quando ele falou, acabei com a Lava Jato aqui não tem mais por que existir. Não tem desvio de verba pública. Pode continuar investigando aquelas pessoas, seguindo delação. Né? Ali dentro não tinha. Ali dentro não tinha. tinha. E essa foi. Eu vou te falar uma coisa. Que o Bolsonaro sabia, mas que tinha. Uma das coisas que o Bolsonaro fez que não ajudou muito é que ele foi muito intolerante com qualquer tipo de corrupção, desvio de verba pública dentro do governo dele. Ele foi intolerante. Monark, tô te falando. O cara pode ter os defeitos, e eu concordo até algumas coisas que você fala, mas nessa questão, ele não tinha conversa. Quando deu aquele negócio do ouro, do ministro muita da gente, cultura... Sabe o que muita gente virou contra ele? Muita gente que apoiou ele para chegar lá, pensou assim, na hora que a gente chegar lá, eu sei que muita parte do que ele tá falando é teatro, na hora que chegar lá ele vai liberar isso aqui, vai dar, porra, vai liberar um trem ali para mim e tudo mais. Quando o cara não fez, e vai para cima, e fecha as torneiras todas, e fecha o cofre, e deita em cima, eles vão atrás dos filhos. Essa galera ficou assim... Puta merda, cara. O cara nem pra mim. E então tá assim, vou ficar contra então. Aí ele arrumou um monte de inimigo. Gente que tava com ele, quando ele chegou no poder, ficou inimigo dele, porque pessoa que teria privilégios, pessoa que teria, sabe? E só deu umas gotinhas caindo ali no baldezinho deles. Eles foram pra cima. E Bolsonaro, nessa parte, ele foi... Nessa parte, eu concordo que às vezes ele fala demais e tudo mais, mas nessa parte, ele fechou o cofre e sentou em cima. Mas é que é interessante que durante o governo dele, a Lava Jato realmente morreu, né? Tudo bem que ele pode não ter trabalhado... Qual é o poder do presidente, Monark, em fechar a Lava Jato? Então, se o presidente não tem poder, ele fecha o país, né? Não, o presidente mais desprovido de poder que teve no Brasil foi ele. Até cara, por ele não pôde escolher... ele não pôde escolher o diretor da Polícia Federal. É porque quando ele foi escolher o diretor da Polícia Federal, olha que absurdo, por causa de uma fala do Moro, o Alexandre de Moraes fala assim, não aceito. As medidas provisórias dele, decreto, não era aceito. Cara, ele é um cara que foi... Foram 142 interferências diretas do STF na presidência no período de 2 anos e meio, porque eu lembro que eu olhei numa reportagem de 2 anos a 3 anos e meio. Somando todos os presidentes anteriores, desde a redemocratização, não dá o número de interferência direta da Suprema Corte na presidência do Bolsonaro. Eu não disputo isso. Ele foi subtraído das atribuições como presidente. Sim, né? Em vários momentos, até o Lewandowski falou lá fora, no Congresso. Não, não foi o Lewandowski ou o Dias Toffoli? Eu não lembro, um dos dois. Virou e falou assim, o Barroso, um ministro do STF lá fora, vira e fala isso aqui. O Brasil hoje é um semipresidencialismo. Por que ele falou que é um semipresidencialismo? Porque eles já tinham tomado para si a autoridade suprema. E o Bolsonaro deixou. Como que o Bolsonaro não ia deixar, Monark? Bicho, ó... Se ele fosse ditador, ele não deixaria. Se ele fosse um ditador mesmo, como a imprensa quis convencer o povo que ele era, ele chutava o balde. Acho que não precisa ser ditador pra chutar o balde, entendeu? Mas é o que ele ficou muito preso também, eu acho, nessa coisa de falar que ele é ditador. Aí ele queria tanto mostrar que ele não era, que toda decisão da STF ele xingava, mas acatava. Quem deixou o outro cara ser ditador não fez nada, né? Nessa coisa de tentar evitar ser visto como um, talvez ele possa ter feito assim, ó, pô, não fiz nada, agora o cara onde chegou. Pra isso mas é ele fraqueza, não né? mas uma coisa tá comprovada, ele não é ditador, não tem nenhuma veia ditatorial nele. Então até que mais brigou pela liberdade de expressão. Acho que até você, uma vez, aconteceu alguma coisa, ele fez um comentário, falou assim, ó, não pode ir lá e tal, mas, porra, tá bom, eu quero ver se o Lula vai Ninguém lembrar... percebeu que era sobre mim, mas tudo mas bem. eu quero ver se o Lula vai lembrar. O Lula vai festejar. O Lula vai se me prender. Preso, ele vai claro, festejar. Eu sei. Não, nesse sentido... É pedir muito de uma pessoa contra um sistema, cara, muito bem financiado, um sistema que tá aí se perpetuando no poder. É que eu quero pedir muito de um presidente, entendeu? Um presidente, tem que se pedir muito normal, dele. Tá, mas você tá falando do presidente contra um sistema que odeia tudo que ele representa. Eu vou falar uma coisa e você diz se você concorda comigo ou não. Ele começou nessa de bater de frente. Foi. Os caras chegaram nos filhos dele. Chegaram no Flávio. Tinha coisa lá. E essa coisa... Eu não sei, sinceramente. Foi arquivado. Minha visão. Tinha coisa lá. E isso foi a carta que eles precisavam para controlar o Bolsonaro. Quando o Bolsonaro viu que chegaram nele, ele cedeu ao sistema. Essa é a minha visão. O que é o sistema? É o centro do Congresso ou qual sistema? O sistema é a oligarquia, cara. Tá, não, mas peraí. Vamos fragmentar isso aí.
para ver qual grupo você está falando que foi favorecido, que você considera como sendo o sistema sendo favorecido. Foi o centro pegando cargos, teve cargo de segundo escalão que foi despedido, alguma coisa no STF, tipo... a imprensa que ele facilitou, jogou dinheiro para a imprensa, Por exemplo, qual? eu acho que são os cargos públicos que ele colocou, as pessoas que ele colocou em cargos de Então nós estamos falando do centro, certo? Do centro, tá bom. Beleza, então vamos lá. Bolsonaro cometeu um erro. Isso, eu acho que eu até falei para ele. Se eu não falei, ele vai assistir e vai ver. Ele cometeu um erro no início do mandato dele. Ele comprou briga com todos os exércitos de uma vez. Ele chegou na voadeira. O que ele fez? Ele foi lá na educação, que é uma coisa que a esquerda não aceita de forma alguma. A existência da esquerda depende da doutrinação e de controlar o sistema de educação. É sagrado. Sim. Eu tô entrando nessa briga, eu tô te falando. Ali, se você mexer ali, cara, Vespeiro. é perigoso te matar. Eles pagam. Ali é deles, não mexa, tá? Tem a imprensa de um lado, tem ONGs de outro lado. Então, o que aconteceu? Ele foi botando medida provisória ali, decreto ali, botando Weintraub ali. Ele comprou briga com todo o exército. E não deu nada pro centro. Ele entrou realmente, o centro não tinha nada no governo. O que aconteceu, cara? Todos se levantaram contra ele. Então, lê a arte da guerra. Você não pode fazer um negócio desse. Fragmente seus inimigos, separa um canto aqui, brigue com esse grupo menor aqui, conquistou, beleza? Vamos para esse lado agora. Esse foi o erro. Ele foi com muita sede de entregar resultado. Ele foi com muita sede, assim, com aquela movimentação, o apoio do povo e tal. Mas só se que lá se ele dentro... peitasse de verdade, acho que tinha uma chance de, mesmo brigando com todo mundo. Não tem. Ele tinha o povo, mano. Não tem, não. Ele tinha milhões e milhões lá de pessoas. Lá não tem povo, cara. Lá não tem povo. Esquece, 7 de setembro, a gente botou a maior manifestação, o maior número de pessoas na rua na história do Brasil. O que eles fizeram em seguida, cara? Não existe. Hoje, aí eu vou te falar por que o povo hoje na rua não importa mais como importava alguma vez. Mas eu vou te falar, onde que eu concordo com você que o Bolsonaro errou. Ele foi com muita sede de mostrar resultado. Ele estava realmente querendo mostrar resultado. Enfraqueceu. Comprou briga com gente demais, veio bomba de todos os lados. Daí teve uma hora que ele percebeu, cara, não tem como governar sem o centro. Isso é uma percepção que eu falo que hoje eu tenho diferente de quando eu estava em 2018. E porque eu tô lá dentro. Hoje nós temos isso aqui. Vou dar um exemplo aqui. Posso pegar esses bichinhos para fazer uma... Bom que todo mundo vai entender como que funcionam as coisas, tá? Vamos supor que esses aqui é os deputados que tem lá no parlamento. Isso aqui representa os 513 deputados, tá? Tá. Isso aqui é esquerda e direita. Essas pessoas que estão lá porque elas têm uma bandeira mesmo. Aqui tem um povo da esquerda que você pode oferecer o dinheiro que for para eles não defenderem ou irem contra as suas pautas, eles não vão. Você pode oferecer cargo, o que for, eles não vão. E aqui tem um pessoal da direita que você pode oferecer o que você quiser para eles também, para se desvirtuarem, abandonarem suas bandeiras, que elas não vão fazer isso. Aqui nós temos o centro. O centro, antes a minha visão era a seguinte, e eu vou falar, eu era ingênuo. Aqui ninguém vale nada. Vou falar, eu pensava que quem compra, ninguém vale nada. Não, aqui no centro tem pessoas que defendem algumas bandeiras daqui, algumas bandeiras daqui. Mas tem pessoas que estão ali só por estar ali. Uhum. Tem pessoas que só querem ali, Poder. nunca vão, nem leem o que está sendo debatido no plenário. Nem aparece para votar. Mas recebe salário e tudo mais. Quando chega na época de campanha, despeja uma fortuna, compra alguns prefeitos e vereadores e fica lá, tá? São aqueles deputados que uma vez ou outra aparecem lá e falam, esse cara está no 7º mandato, eu nunca vi ele na minha vida. Tem muitos que são assim. Só que são eles que determinam para onde o Brasil vai, para onde o governo vai. São essas pessoas que determinam. Eles são facilmente compráveis. Tem uns que não. Tem uns que são. A maioria vai. Tá. Vamos ser só então, sinceros. tá, vamos lá, beleza, vamos aceitar isso daí. Então, o cargo leva eles. O que facilitar a reeleição deles, eles vão. Sim. Porque eles querem ficar lá, muitas vezes eles querem ficar lá. Mas tem uns que não. Tem uns que são realmente aqueles... Existe o centro ideológico. O centro ideológico concorda com umas coisas aqui, concorda com umas coisas aqui, mas não concorda com tudo aqui, nem tudo aqui. Só que são esses aqui que pesam na balança. O que o Bolsonaro fez? Ele chegou lá, ele colocou apenas esse grupo daqui no governo, esse grupo daqui ficou chateado. E talvez com razão. Quando esse grupo aqui ficou chateado, se juntou esses dois. Aí ele viu, cara, não tem como governar, as coisas não passavam. Uhum. Rodrigo Maia bloqueou o Brasil durante 2 anos. Mas ele fez campanha pro Rodrigo Maia, né? Porque ele não teve o que ele queria. Tipo assim, eu quero tal cargo, não vai dar, então eu vou me juntar com o seu inimigo. Tá? Política é assim, é vaidade, é ego, é uma coisa horrorosa. É um jogo. É 5ª série. Sabe as turminhas de 5ª série lá que você encontra no recreio? É aquilo lá, só que um povo mais só rico. que adulto. Só que com adulto, entendeu? O que ele percebeu? Cara, nós vamos ter que oferecer alguma coisa para esse pessoal aqui,
de forma que eles não causem um estrago no nosso projeto de governo, mas se sintam incluídos no projeto de governo para que a gente passe os projetos. Não tem que os últimos 2 anos do governo Bolsonaro passou muita coisa. Graças a Deus. Cara, o que a gente conseguiu passar, até mesmo na questão da Covid, o Brasil estava diminuindo a inflação no finalzinho agora, gerando emprego, tudo isso é porque ele pegou cargos de segundo escalão e deixou algumas dessas pessoas do centro escolherem alguns cargos de segundo escalão, trouxe alguns partidos para cá. E teve orçamento Os secreto, né, segundos que 2 ajudou anos, bastante. que não foi o Bolsonaro que decidiu, uma coisa que o Mas que Congresso se aproveitou decidiu. dele, né? O Congresso decidiu. Ele E eu vou te falar uma decidiu, coisa, ele do achou ótimo. orçamento secreto. Tem que tirar a parte secreta. Essa eu discordo, tem que tirar esse negócio de secreto messo. Todo mundo tem que saber quem deu dinheiro para quem. E tem que tirar a parte do É orçamento transparência. também, né? É transparência. Mas, sabe o que é o bom dessa questão de orçamento? Você tira do presidente a capacidade de manipular o Congresso. Porque o presidente usa emendas, muitas vezes, por exemplo, o Lula agora. Por que ele odeia o orçamento? Não é para a parte secreta. Não, o Lula odeia orçamento? Ele fez campanha dizendo que era o maior esquema de corrupção. Ele fez Tá. várias campanhas. Mas o que é que ele odeia mesmo? Não é a parte secreta. É porque a presidência ela tem a liberdade de dar emendas. Emendas é o que o deputado usa para gastar no seu estado, com algumas coisas e tudo mais. E ele usa isso, ó, vota no meu projeto aqui que eu dou a emenda para você. Aí ele leva o pessoal pro lado dele. Quando isso sai da autoridade do presidente e parte para presidente da Câmara ou questão de relatoria, você está enfraquecendo a autoridade do presidente. Sim. E o Lula pensou assim, cara, eu não quero isso não. Eu quero dominar esse povo com as emendas. Então é outra história. E aí o Bolsonaro também não deveria querer... O que o Bolsonaro fez? Para mim o centro é que nem um carro. que ele era um Você pode usar o semi-presidente. carro para fazer o mal ou para fazer o bem. Uma arma, você pode usar ela para defender uma vida, você pode usar ela para tirar uma vida. O centro do Congresso são pessoas importantes. Hoje eu vejo o seguinte, eu vou conversar com esse pessoal, eu vou filtrar, eu quero saber quem são pessoas de bem, que dependendo da pauta eu possa contar com elas, e quem são pessoas que não, que estão ali porque é o cargo, não importa, não tem conversa. Então eu vou fazendo esse filtro. Eu estou percebendo que tem muita gente. E aquela pré-concepção minha era muito superficial. Tem muita gente aqui que é centro, que são pessoas do bem, e que se você explicar para elas, conversar com elas, que a gravidade de tal pauta, muitas delas não entendem de guerra cultural, não sabem o que é ideologia de gênero, elas não entendem a importância da liberdade de expressão numa nação livre, não entende. Mas se você senta e conversa, Monark, depois que você termina a conversa, a pessoa fala assim, não, onde que eu assino nesse PEC seu? Onde que eu assino nessa frente sua contra a doutrinação? O tanto de gente que eu tenho conseguido, do centrão, para assinar uma frente, porque eu creio que é a frente pela educação sem doutrinação ideológica, você não desentende. E a maioria nem sabia que existia isso. Pode crer. Foi onde eu prestei atenção. Cara, não é... Vamos conversar com essa galera. Talvez é falta de trabalho de coordenação, né? Muitos ali, é só conversar, cara. Muitos é só conversar. Tem ali os pilantras, os maquinistas, mas muitos é só uma questão de conversar. E aí faltou isso, eu acho. Né? Mas nos 2 últimos anos, já começou a ter mais isso. Aí o centro começou a falar assim, não, beleza, vamos trabalhar junto. Se você me dá um cargo ali, de segundo escalão, a gente trabalha junto. Não deu nenhum ministério, você pode dizer, são cargos de segundo escalão. Aí conseguiu trabalhar. Mas não existe, não tem como governar sem o centro. Mas não existe. tipo, tem posições chaves que ele colocou, tipo o Aras, tá ligado? O Aras é o engravetador geral da República. Ele é um cara do sistema, né? A esquerda fala que o Aras é do Bolsonaro e a direita fala muitas vezes que o Aras é da Mas esquerda. o Aras Isso é da mostra que ele tá Ele é ali. do- Ele é um cara apaziguador. Ele é um não deep quer state, confusão. ele é um membro do deep state. Ele é um cara apaziguador. Sim. Ele não é da polêmica, Só mas que quando o precisa trabalho também ele dele vai. é da polêmica, entendeu? A gente tem... Nosso sistema é completamente corrompido, tem corrupção em todas as camadas do governo. O cara que No governo anterior, não. Tinha camada que não tinha. Tudo bem, mas você entende que a corrupção Não, é um problema do Brasil, ela né? é endêmica, né? Ela existe, sim. E não quem tem que é como. o responsável por ir atrás dessas coisas? É a Procuradoria-Geral da República. Quando as provas contundentes Só são tem apresentadas. Tem muitas provas contundentes Essa é a que já questão. foram apresentadas há anos. Tem que ser provas contundentes. Senão, Mas tem, cara, tem. Tem essas provas. Tem. A gente tem a Polícia Federal e a gente tem um monte de cara. Tem o Renan, cara, a gente tem um monte de cara que a gente sabe que tem o curso sujo e com certeza Vamos tem lá. informações. A verdade é, ele colocou um cara que é o cara legal pro sistema porque ele não vai abrir a caixa de Pandora que a Lava Jato tava começando a abrir e foi um problemão que eles tiveram que arrumar, entendeu? Então, a posição do Procurador-Geral da República é fundamental para a gente resolver o sistema. E o Bolsonaro tendo colocado lá um amigão do sistema, ele comprou poder político para ele, foi por isso que ele colocou, mas ele também condenou a gente não resolver o problema da corrupção no Brasil. O Aras, pela sua percepção, é do sistema. Claro. Como é que o sistema quer destruir o Aras o tempo inteiro? Eu não vejo, não. O que é isso?
vai pedir impeachment do Aras, o Aras tem que ser preso, a imprensa já batendo no Aras muitas vezes. Você não acompanha isso, não? Eu não vejo muito o Aras aparecendo na jogada, Eu vejo ele não. em vários momentos como um cara que tá até se posicionando contra, cara. Eles vão pra cima dele. Durante o governo Bolsonaro, quando ele não fazia exatamente o que o STF queria, o que a imprensa queria em vários momentos, ele aguentou o tranco lá, cara, pediram impeachment, falaram que ia colocar ele em inquérito, pediram pra colocar ele no inquérito. Uau, acho que foi o Randolfo, se não me engano. Em vários momentos se considerou colocar o Aras no inquérito, porque o inquérito é da fake news. O cara que é contra que é o sistema é atacado pelo próprio sistema dessa forma, constantemente. Mas não foi posto no inquérito. Aí eu vou te falar, para apresentar alguma coisa hoje no Supremo Tribunal, e como ele tá lá, ele tá falando de foro privilegiado, certo? Você tem que ter provas inconfundíveis, inquestionáveis. Cara, o STF libera uma pessoa que é presa com toneladas de cocaína dentro da própria casa. Então você vai apresentar alguma coisa que não tenha provas inconfundíveis. O STF libera gente que tem a filmagem do cara pegando dinheiro e pondo no bolso. Ele vai lá e libera. Tem que tentar, né? O STF libera um cara que tem 400 e tantos anos de prisão por corrupção, ele vai lá e libera. Então é o seguinte, para você apresentar por um sistema, é que nem eu converso com a polícia militar muitas vezes assim, cara, Gustavo, eu vejo um cara ali, às vezes, fumando crack, eu não vou prender ele, não. Ou eu vejo que o cara cometeu um furto qualquer, saiu correndo, eu vou sair correndo atrás, eu levo esse cara na delegacia, ele sai antes de mim. Eu fico lá respondendo relatório e o cara vai embora. Então parece que eu estou enxugando gelo. Sim. Então nós estamos falando, cara, existe um sistema? Existe. Esse sistema, ele está feito hoje para ser impune, para os criminosos, né? A não ser as tiazinhas do Zap. Se a tiazinha do Zap botar um joia no grupo do WhatsApp, ela passa o resto da vida presa, né? Se ela estiver passeando pelo Planalto num dia qualquer e tal. Só que por isso que eu acho que em vários momentos ele não leva à frente, porque ele fala, cara, com esse grupo que está lá, eu sei o que eles precisam, os requisitos que eles querem, com isso que eu tenho aqui, não adianta eu levar. Eu só vou criar inimigos. Eu levo lá, eles não vão aceitar, e essas pessoas que eu levei lá vão me perseguir. E muitas dessas pessoas, às vezes, estão junto com aquela galera de lá. Então, só que se o Bolsonaro tivesse colocado um procurador pica lá e falado assim, ó, tamo junto, vamos pra cima, vamos resolver essa porra, que é o que tem que acontecer. Não importa se não dá pra acontecer, e eu entendo que todo o sistema que a gente vive, mas o que tem que acontecer é isso. Se a gente não fizer isso, não resolve. Enquanto a lei não for respeitada, vamos ter esse país de mentira aqui que a gente tá brincando, entendeu? Então, quando o Bolsonaro não toma essas decisões corajosas e ousadas que ele prometeu que faria, eu não tenho como elogiar isso, entendeu? E é por isso que ele perdeu, entendeu? Não dá pra jogar junto com o sistema e acreditar que você vai vencer ele. A partir do momento que você cedeu para regras do sistema, você virou mais uma peça e peças são manipuláveis. E ele perdeu, uma maneira saiu fora. diferente de ver as coisas. Eu acho que ele... A gente estava falando mais cedo da questão do Lula, né? E o Bolsonaro entrou. Na minha percepção é o seguinte, o Bolsonaro foi um hiccup, foi como é que fala? Um fluke que aconteceu que ninguém pensava. Por que o sistema agora voltou todo a apoiar o Lula? Você fala, o sistema apoiava, depois não apoiava. Por que ele voltou para o Lula agora? O Bolsonaro não fazia parte do processo. O processo era tirar o Lula e botar na época era quem? Serra, botar um PSDB. Era a época do PSDB. Daí o povo surta, revolta, descobre, as entranhas são expostas do que acontece, e a gente coloca um cara que sempre foi contra o sistema. Cara, o Bolsonaro só chegou onde ele chegou porque ele era contra o sistema. Meu, se você é deputado há 30 anos, você não é contra o sistema porra nenhuma, meu irmão. Desculpa, você não é. Você não é. O ministro, o presidente do STF fala, todo partido estava no mensalão, todo partido votou de acordo com o mensalão, com exceção de um, e ele odeia o Bolsonaro, tá, o Joaquim Barbosa, com exceção de um deputado que não votou do jeito que o governo mandava. Quem era esse deputado? Bolsonaro. Do Bolsonaro, muitas vezes, ele era tão rejeitado ali dentro, tão rejeitado, que ele falou isso em vários momentos. Às vezes ele tinha um projeto de lei que ele queria apresentar, que ele sabia que se fosse no nome dele, ninguém nem ia levar em consideração. Então ele pedia para um colega, você pode apresentar esse projeto de lei, por favor, no seu nome? Porque se eu pôr no meu nome, ninguém aqui vai aceitar. Ele morre. Isso é ser contra o sistema. Lá dentro ele não era... Ele nunca fez parte do sistema. Ele foi 30 anos de um cara que não fez parte do sistema. E eu vou te falar, é onde eu tenho uma certa admiração, porque é difícil você conviver ali naquele ambiente sem ser parte do sistema. Porque cara, você tá sozinho. Você só tem o povo lá no Rio de Janeiro mesmo, né? Que ele sempre foi votado lá, e sempre foi bem quisto quando ele andava e tudo mais. Mas ali dentro é horrível. E não tem como, cara. O Bolsonaro chegou porque ele era contra o sistema. Mas eu não Só acho que para ele era lutar contra o sistema, ele bateu demais de frente. Ele bateu de frente, o sistema se ergueu e falou, opa, peraí. Não, você tá querendo ameaçar. Por que o volume hoje das coisas está bem pior? A gente estava num processo de
destruição da democracia gradual, é que nem um sapo na água fria que vai esquentando. Já viu aquele? Sim, sim, sim. Ele morre cozido. A gente estava num processo gradual, imperceptível. Ia acontecer que iria levar, sei lá, mais 10, 20 anos, a gente já está tão sem direitos quanto o povo da Venezuela, talvez. Daqui uns 10, 20 anos. A gente estava aceitando cada liberdade nossa que era retirada, a gente ia aceitando. Quando acontece Lava Jato, aí vem a internet, aí derruba a Dilma, a gente coloca o Bolsonaro, porque aquele momento as entranhas foram expostas, a gente viu, cara, isso aqui é podre demais, a gente tem que botar um cara casca grossa que chega na voadeira e tudo mais. A gente colocou esse cara, a reação, o mecanismo de defesa do sistema, os anticorpos do sistema caíram de tal forma em cima que agora ele foi retirado e eles já esqueceram esse trem do gradativo. Eles já não estão mais naquela coisa, não, vamos tentar devagarzinho. Fala, não, surgiu uma ameaça, essa ameaça foi real, o povo já percebeu, então não vamos fazer nada às escondidas, não. Bora meter o pé na porta, vamos acelerar esse processo para a gente chegar logo onde a gente quer, acabar com a liberdade de ninguém falar mais nada. Eu acho que o Bolsonaro, de certa forma, aí eu falo para você, ele acelerou o processo. Ele acelerou, porque ele foi uma ameaça, eles ficaram com medo, agora eles vieram com tudo. A reação veio forte, né? E Veio o Bolsonaro forte. não soube conduzir essa resistência, né? Infelizmente, assim. Infelizmente, cara. Tipo, perdemos, cara. O Lula é o presidente, o Felipe Neto tá indo lá na Unesco falar de como vai censurar as pessoas. Eu acho que, do jeito que as coisas estavam, Monark, Bolsonaro não pôde fazer campanha, cara. Eu falei isso uma vez, vou falar de novo. A sensação que eu tenho é que não é que houve eleição, houve uma nomeação. Bolsonaro não pôde fazer campanha. As declarações gravadas pela imprensa do Lula não puderam ser usadas pela campanha do Bolsonaro. Foi uma lição suja. Aquilo não existe. Eu sei. O Lula vira e fala assim, eu sou a favor do aborto. Aí ele coloca na campanha, Lula a favor do aborto. Manda tirar, processo, inquérito. Mas o cara falou isso. Eu tive conteúdo meu derrubado por causa daquela frase que eu postei, o Covid foi um presente da natureza. Aham, que o Lula falou. O Instagram derrubou meu conteúdo. Não, Eu caí em... Eu tenho AIGE, por ter colocado... Eu tô em AIGE, que pode derrubar meu mandato. É um trem que pode derrubar o mandato. Porque eu peguei falas do Lula. Eu peguei que o Lula é amigo de ditador, que a ditadora estava apoiando o Lula. Cara, saiu em toda a imprensa. O cara não pôde fazer campanha, ele não pôde fazer live de dentro da casa dele, ele não pôde usar as imagens dos eventos que o povo fazia por ele. Os apoiadores dele foram derrubados. Bárbara, cara, ele não pode fazer campanha. Ele aceitou. A verdade é, ninguém ganharia essa eleição senão o Lula. O sistema tinha criado, né, Bolsonaro, você está falando Bolsonaro, o sistema tinha criado uma estrutura, um layout de tal forma que criou, que ninguém, meu amigo, ninguém, acho que nem se Jesus Cristo chegasse aqui, do jeito que a coisa estava posta, do jeito que o sistema tinha colocado, não, Lula vai ser o nosso próximo presidente, acabou. Foi a decisão que eles tomaram. Mas acho que a reação do Bolsonaro contra esse sistema foi burra, mano. Foi tipo, ele não soube lidar com a posição de poder. Ele não é um coitado, pô, ele é o presidente. Ele é um presidente... Tem momentos que ele falou algumas coisas que talvez poderia não ter falado. E eu acho que não é só questão do falar, é questão de organização política. Ele foi o presidente mais popular desde o Lula. Ele tinha uma popularidade igual ao do Lula tinha. Não, maior. Só que com o Lula é muito inteligente, entendeu? Por mais de ser um filho da puta do caralho, ele é muito inteligente. Então, com a popularidade que ele tinha, ele sabe fazer acontecer as coisas. O Bolsonaro não soube. Tipo... Cara, legal, Bolsonaro, um abraço pra ele, tomara que tudo aconteça bem na sua vida, mas, meu, sou eu que tô tendo que lidar aqui no Brasil com as consequências dos erros do cara, tá ligado? Eu também, eu posso perder mandato, ser preso, eu também, cara. Sim, eu então, entrei nessa eu não briga. acho que no nosso papel ficar passando a mão na cabeça desse cara, ele é grandinho já, Beleza, tá ligado? Eu não tô passando a mão na cabeça, eu fico pensando assim, será que existiria alguém com a capacidade de lutar contra o sistema do jeito que ele tava posto agora? Esse é o problema, não é alguém. O Bolsonaro, ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa, só que ele centralizou o movimento político dele nele. Ele não construiu um movimento de base mesmo organizado. Ele usava a base dele pra atacar e perseguir as pessoas. Pô, você tá pedindo pro cara criar um negócio, tiroteio pra todo lado, tanque de canhão, bomba atômica caindo. Eu quero que ele seja um Winston Churchill, tá ligado? Um cara... Porque a gente tá numa situação de guerra agora. Tinha imprensa do lado dela, Monark. O cara tava com todo o sistema contra ele. Tinha momentos que ele estava ali lutando por sobrevivência. Então a gente precisa de um cara melhor, todo dia... É aí que eu tô te falando, do jeito que as coisas estavam. É isso que eu quero que você entenda. Nenhum ser humano tem capacidade cognitiva, física, potencial humano para sozinho enfrentar contra aquilo que estava acontecendo. Porque nunca aconteceu essa culminação. Não estou falando na macrovisão. Nunca nós tivemos esse alinhamento, cara. Essa culminação de todas as forças,
todas as forças contra uma pessoa. Eu- ou aquele grupo dele, eu que eram sei. quem que defendia ele, cara? Sabe quem? Eram os comunicadores. Eram essas pessoas. Éramos nós que tava lá. Ele só tinha isso, porque a imprensa batia. O tempo inteiro a imprensa batia. Nas faculdades, essas ONGs, esses movimentos sociais financiados por globalistas, tínhamos nós, que trabalhávamos de graça. E vocês ainda eram censurados. Nós ainda éramos censurados. Nós trabalhávamos de graça ainda, e eles colocavam a gente em inquérito que estava recebendo... Milícia digital. O Alan dos Santos recebeu verba do governo federal. Você vai olhar quanto foi. Foi R$7 do Ads, do Google Ads, cara. Mas isso criava a narrativa. Hoje eu percebo o seguinte... Ninguém, cara, não tem uma pessoa que seria capaz de lutar contra isso que tinha diante de nós ali. Não tem. Tá bom, então você tá pedindo, cara, você tá pedindo pra ele falar, por que ele não entrou lá em Cuba e liberou o país sozinho contra o exército de Cuba? Cara, tem limitação. Eu tô fazendo uma analogia para você entender. É que não é a mesma coisa, né? Não haveria um resultado diferente de acordo com a massa e o peso do sistema que estava acontecendo ali. O alinhamento das forças. Bom, então... Imbatível. É isso, essa é a palavra. Eles estavam, no momento, eles se transformaram em imbatíveis. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.